1º de julho de 2015, São Paulo, capital. Luiz Eduardo saía para almoçar. Com a vida em harmonia, ele não imaginava que a morte o aguardava como sobremesa. Ele seria abordado por um suposto ladrão que levaria sua carteira e levaria também a sua alma. Mas não seria apenas um latrocínio. O plano era muito mais macabro e organizado por quem ele mais amava. Confira com a doutora Solange Beretta os detalhes do caso familiar que ficou conhecido como o crime da Berrine. Esse caso do crime da Berrine, ele ficou conhecido como caso da Berrine, por causa da avenida. Berrine, por causa da Avenida Berrine, é isso? Luiz Carlos Berrine aqui em São Paulo, no Morumbi. Isso, no Itaim Bibi. Pra mim é Morumbi ali, tudo bem, mas é o Itaim. Tá. Porque tudo aconteceu ali nessa avenida. Nessa avenida. Plena luz do dia. A plenas 14 horas e 30 minutos de um dia de semana. Dia 1º de junho de 2015. Esse caso ficou conhecido como caso da Berrine, porque ocorreu numa travessa da Avenida Berrine, mas muito próxima à Avenida Sim. Berrine. É uma região, para quem não conhece, E ali tem uma São delegacia, Paulo. que é a delegacia, inclusive... desculpa te contar, mas é a delegacia onde teve o caso do atirador do shopping do Fará Jorge Fará. Sim. É uma delegacia bem ali na... É um lugar extremamente policiado, é uma região, para quem não conhece São Paulo, uma região nobre de São Paulo. Fará Jorge Fará, não, desculpa. Eugênio Chipkevich. Exatamente. Eugênio Chipkevich e atirador do shopping foram feitos por essa delegacia, pelo mesmo delegado. Eles ficaram presos ali um pouco. E é uma região nobre de São Paulo, com muita atividade econômica, com proximidade de prédios também residenciais, enfim. E ocorre naquele dia, às 14h30, um pretenso roubo que, na verdade, acaba sendo capturado como um latrocínio. 2 homens andando lado a lado na rua, um é a vítima Luiz Eduardo, a outra vítima Anderson, são abordados pelas costas pelo réu Eliezer. Ele anuncia o roubo, exige a entrega de bens, são entregues os celulares, carteiras, e, em seguida, ele fala para o Anderson: você pode ir embora. O Anderson sai correndo, entra numa loja, eu não sei ao certo se era a loja onde eles trabalhavam, porque os dois trabalhavam no mesmo local. O Luiz Eduardo era diretor dessa empresa e o Anderson, ele era gerente dessa empresa. O Anderson entra nessa loja. Só para pôr o microfone. O Anderson entra nessa loja e diz assim: nós fomos assaltados, aciona a polícia, porque era muito próximo. Eles tinham saído para o almoço e estavam retornando para o trabalho. Aciona a polícia, nós fomos roubados. E, em seguida, ele ouve 3 disparos. Foi algo assim... o tempo é algo tão estranho, né? Mas foi muito rápido. Foi o tempo dele falar isso e ele ouviu os disparos. Ele volta para o local e vê o amigo dele, Luiz Eduardo, caído. Já morto? Não, ele chegou a ser socorrido. Mas acabou falecendo. E a polícia chega imediatamente, como eu disse, é uma região extremamente policiada. Chega imediatamente, fazem o socorro do Luiz Eduardo e o Anderson entra numa outra viatura, descreve, porque ele teve possibilidade de visualizar não só a fisionomia, como gravar as vestes do roubador. O roubador estava sem nada para esconder, ele não estava com boné... Ele estava, acho que, com um boné, Beto. Ele estava de boné? Se eu não me engano, acho que ele estava com um boné. A sensação que eu tive é que não. Não, ele não se ele estava de cara limpa. Não, ele não se preocupou. Depois nós vamos saber. Não estava de boné, né? Não estava de boné. Não. Tem óculos, porque geralmente assim, boné, óculos escuros. Um capuz, né? Um moletom com capuz. É que não era época de máscara, 2015. Hoje em dia muitos usam máscara de Covid, das coisas. Então, assim, ele estava muito... Cara limpa. Passando, uma pessoa absolutamente comum. E você percebe pelas filmagens que ele estava num local, havia uma caçamba, ele aguardou e ele passa a seguir os dois, né? Dando até a impressão de um latrocínio, né? De alguém que estivesse ali aguardando a melhor oportunidade para abordar alguém. Como os dois estavam bem vestidos e tudo mais, e dava essa impressão. Sim.
Só que o fato dele ter mandado o Anderson sair do local levanta uma hipótese de não ser latrocínio. Por que vai matar se ele já libera um e deixa o outro ali e mata aquele outro? E o outro, no caso, o Luiz Eduardo, ele não esboçava nenhuma reação. Nenhuma, todos eles entregaram. Toma o que você quer. Ele tinha um aparelho celular da Samsung, e o outro tinha um Apple, entregaram a carteira e tudo bem. A viatura, então, coloca dentro da viatura vai o Anderson para tentar localizar pelo bairro o ali. atirador, porque foi muito rápido. Só que ele dá a descrição das roupas, né? Ele conseguiu, porque às vezes a pessoa, pelo choque, não... Desculpa te cortar também, mas ele estava com uma roupa muito... Ele não estava de preto, mas ele estava com uma coisa listrada, não estava... Com uma roupa que é comum, mas que é mais fácil de você ver na multidão. Mas olha, eu mesmo já fui assaltada, né? E eu notei que o roubador tinha várias camisetas. Normalmente o que eles fazem, eles se despem daquela e ficam como casca de cebola e joga fora. Verdade. Várias camisetas. Esse que me assaltou, ele tinha. Então, se eu fosse dizer é uma camiseta vermelha listrada, ele já estava com outra. Mas nesse caso, esse roubador, gostei da palavra que você está usando, esse roubador não parecia ter esse tipo de estratégia. Não, até mesmo porque depois eu vou te contar um detalhe, o motivo pelo qual eu achei que até foi muito... Ele foi muito amador para aquilo que ele se propôs a fazer, o atirador. Os policiais, de posse da descrição física, né, e também das roupas, continuam a fazer as investigações pelo local e o Anderson volta, porque não consegue localizar. E eles conseguem abordar o atirador na estação Berrini da CPTM. Ali perto também. Ali perto, né? E o detém, não sabem ao certo se é ele ou não, só que ele é submetido a reconhecimento e, claro, que o Anderson o reconhece. Não, foi esse aí que nos roubou, né? Foi esse aí. E ele acaba confessando. No mesmo dia, tudo isso. Assim, em seguida. Então, às 2h30 da tarde, 3 são e pouco abordados. já tá preso. O Anderson dá uma volta com a polícia, não acha, mas ele é encontrado na estação da Berrini. Entre a morte, quase morte, do Luiz Eduardo e o encontro do Elizer, que é o roubador, é o carioca, né? Ele também é conhecido como carioca. 1 hora. Se tanto, né? Ele é levado à delegacia, submetido a interrogatório. Ele confessa. Ele estava com os produtos de roubo? Estava com os produtos. Nem usou assim, não jogou fora, porque alguns descartam, né? Porque daí, né? E ele fala, não, roubei mesmo. Detalhe, ele havia, o que também confere à história de latrocínio uma veracidade, ele fazia 1 mês que estava em livramento condicional, porque tinha praticado o quê? Um crime de latrocínio. Então eu ia perguntar qual é o histórico dele daqui a pouco, mas ele já é um criminoso. Ele saiu dia 8/5/2015 da penitenciária de Valparaíso, no interior de São Paulo, lá perto de Araçatuba, para frente. A pena dele era de quanto, você sabe? Ele saiu por 17 anos, já posso cumprir 17 anos. Ele estava há 17 anos na cadeia. Sim, ele estava em livramento condicional, ou seja, ele já havia matado uma pessoa, né? Sabe-se lá Deus se foi realmente latrocínio, mas em princípio temos que acreditar que sim. E ele estava em livramento condicional fazia 1 mês. 1 mês. Este homem, tá? Ele tinha 46 anos na época dos fatos. 46 anos. Então ele tinha até mesmo dentro um histórico parecido com aquilo que ele tinha realizado. Exatamente. Mas um crime estranho, uma vez que ele liberta uma vítima e a outra não estava... O que alerta a polícia. O delegado, então, fala, posso olhar o seu celular? Ele falou, pode. Ele dá o celular para o delegado e o que nós temos na galeria de fotos ou no WhatsApp dele? A foto da vítima. Do Luiz Eduardo. A foto do Luiz Eduardo.
Falei assim, e o que está fazendo a foto da vítima no seu celular? Aí, claro que ele foi pego, né? E daí eles veem quem enviou essa foto para ele. Foi pelo WhatsApp, exatamente isso. Quem enviou essa foto para ele foi o Marcos Fábio. Quem é o Marcos Fábio? O Marcos Fábio era um segurança, trabalhava como segurança de shopping, enfim, né? E eles vão atrás do Marcos Fábio e prendem o Marcos Fábio, conseguem um mandado de prisão temporária, prendem, e nisso o Eliezer dá o Marcos Fábio. Ele falou, não, na verdade não foi um latrocínio, na verdade o alemão, que é o apelido que ele dá ao Marcos Fábio, o alemão, conversando comigo, disse que a filha dele, ou a sobrinha, não lembro direito, havia sido estuprada de 7 anos, havia sido estuprada pelo Luiz Eduardo. E pediu para que eu matasse, que inclusive a menina ficou muito ferida, foi para o hospital, e a mãe dela, mãe dessa menina, dessa pseudo-vítima, também por conta do estupro foi internada, e ele falou, não, pode deixar que eu faço para você. Ele criou um falso crime envolvendo o Luiz Eduardo para tocar o coração de um latrocida. De um latrocida. Como ele o conheceu? Porque daí nós temos que perguntar, saber. como é que... Né? Não ficou bem claro. O Eliezer diz que foi o Du que o apresentou. Du? Um Du. Daí aparecem, né, Beto? Isso aí para quem... O Silva, você o Du, sabe muito bem, né? O Cláudio. É o Perninha, é o Orelhudo, é o Neguinho. São os apelidos, são sempre os mesmos, né? E aquilo que eu sempre falava no júri. Por que... Isso sempre me intrigou, e depois de trabalhar muito tempo com homicídios, né, envolvendo a criminalidade, não aqueles homicídios ocasionais, você começa a entender o motivo pelo qual dos apelidos. Porque o que qualifica uma pessoa, o que identifica uma pessoa familiarmente, é o prenome. É o Roberto, é a Solange, é o Saulo, certo? Isso nos identifica na família. Sim. O que nos identifica na sociedade é o sobrenome, ou que seria o nome, né? Que na verdade a gente chama de sobrenome, seria o nome. Ou seja, o apelido familiar. Então é Beto Ribeiro, né? E ele vai ser identificado na sociedade, porque Beto temos muitos. Por que essas pessoas não usam o nome? Porque elas facilmente serão identificadas. Então, elas sempre têm elas apelido. Se autodão um apelido qualquer. Exatamente. A criminalidade, no geral, tem apelido. Tem apelido. Apelido não com apelido em espanhol, que é sobrenome, né? Sim. O nickname é um apelido para você. E você pode dizer assim, você não é o Sininho? Não. Não. Exatamente. Agora, você é o Beto Ribeiro? O Beto Ribeiro, tem na hora me remete. Tem isso. Você não consegue dizer que não. Você não consegue identificar. Então, se você tem apelido... E depois, claro, a gente vê isso na sociedade, existem apelidos que são comuns a muitas pessoas. Concorda? Por exemplo, o meu apelido, depois que eu me separei, passou a ser Sol. Porque as pessoas, né, começaram a me chamar de Sol. Eu nunca tive esse apelido. Meu apelido era Sô, né? Então, mas quantas Sol existem? Existem Sim. várias, né? Quantos Betos existem? Vários. Beto Ribeiro, não. Solange Beretta, todo mundo sabe quem é, tanto é que nem é meu sobrenome de solteira, né? Mas ele me identifica socialmente. E essas pessoas passam. Carioca, meu Deus, Nossa, carioca. Pernambuco. Alemão. Bastou você ter alguma característica ou alguma... achar que você é de lá, porque às vezes o cara nem é carioca, o cara é de Niterói, mas já vira carioca. Exatamente. Né? Então, ou mineiro, né? Então, ele usava esse apelido. E ele pega e diz assim, não, o Du. Um colega de cela disse para mim sobre o alemão,
que é, no caso, o Marcos. Nós nos encontramos, ele contou a história, não ficou bem como claro. o Marcos conhece Sidu, também não sabemos. Nem se Sidu existe. Então, porque é uma coisa assim, que eu sempre digo. Uma coisa é eu fazer um crime, eu resolvi pegar e te matar. Sim. Outra coisa é eu fazer o Saulo te matar. Então, assim, achar uma pessoa que faça o serviço sujo, que suje as mãos de sangue, que seja por dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro. Agora, como é que você consegue achar essa pessoa? Como que você se conecta? Como que você encontra? Porque não é assim, você vai na rua, vai na banca de jornal e fala assim, eu queria essa revista e também queria aquele matador. Não existe isso. Então, assim, eu sempre fico muito curioso de saber... Eu também. Como que como é que é o nome do menino aqui? O Marcos. O Marcos Fábio, que é o segurança, que é um segurança de shopping, é isso? É, um segurança. Ele faz um serviço de segurança. Consegue encontrar o Elisé, que é o tal do alemão. Não, o alemão é o Marcos. Carioca, desculpa. Que é o carioca. Consegue encontrar o Elisé, que é o carioca, para matar o Luiz Eduardo, que em princípio não tem ligação nenhuma com o Elisé, a não ser uma mentira inventada pelo Marcos Fábio, vai entender se realmente ele precisava de toda essa mentira para matar alguém. Uhum. E vai lá e... Então a gente não vai nunca saber como que os dois se conheceram. Não. Eu entendo a tua dúvida, porque eu também tenho. Nós fizemos um caso que a minha memória realmente ela é uma memória boa. Não tem problema com o nome só. Nós fizemos um caso, estou tentando lembrar qual, em que ele procura um matador, encontra na rua e fala assim, você não quer matar? Eu vou lembrar. Não lembro. E eu falei assim, meu Deus, nós fizemos esse caso, eu vou atrás. Que você fala assim, meu Deus, mas como que você achou que aquela pessoa... Era um policial militar, era no Paraná o caso. Era no Paraná. Bom, não importa, não vamos sair do nosso foco. A mesma coisa para mim é muito estranha, por exemplo, eu, Solange, né? Se eu quiser comprar uma arma, eu não sei onde comprar, a não ser legalmente. Legalmente eu sei, mas ilegalmente... Eu falo, meu Deus, onde é que eu vou? Como é que você começa Tendo a conversa? trabalhado nessa área. Não, é uma coisa assim, além de tudo, como você começa a conversa sobre um crime? Então, vamos supor, pegar o tirador do shopping, que ele consegue, com o mecânico do carro dele, que quebrou, comprar armas. Como que ele consegue começar uma conversa com uma pessoa sobre um crime? Porque você comprar uma arma legal é um crime. Então, qual é a facilidade? Qual é a Eu acho que existe ligação... uma conexão de energia. E como é que eu chego para alguém e falo assim, eu estou precisando matar uma pessoa? Eu acho que existe uma conexão de energia. Veja, a atividade dele era de segurança, né? Não estou, pelo amor de Deus, eu gosto sempre de falar, porque às vezes as pessoas entendem mal. Não, mas uma pessoa com segurança, ele está segurando, inclusive, o bandido chegar. Exatamente, ele conhece uma área da criminalidade, até para evitar que aquela pessoa que por ele é segura se exponha a um perigo. A gente não sabe qual é a ligação dele com o mundo do crime, nem que seja só de conhecimento. Sim, mas, por exemplo, você tem o caso da Sachira Camille, que eu fiz agora, que são jovens de 18 anos, classe média lá da Bahia, de Vitória da Conquista, e o menino consegue aliciar amigos para matar a menina. Sim. Então, assim, você percebe que o crime... Mas, de novo, como começa uma conversa? Sim, estou precisando matar uma pessoa. Mas eu vamos não voltar faço ali. ideia. Então, a gente... eu digo até que, por exemplo, se um dia eu tivesse vontade de experimentar maconha, eu não saberia para quem perguntar onde se compra maconha. Eu teria dificuldade, porque as pessoas da minha relação... Agora, quem são as pessoas da relação do Marcos? Sim, por onde ele já vai caminhar. Né? Daí você vai ver qual é o relacionamento, né? Quem é o Du? Sim. Né? E como que ele estabelece? Mas o fato é que o Marcos ele paga o Elisé? Então. Para matar o Luiz Eduardo. Porque a gente vai entender o porquê que o Marcos mandou matar o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Que isso é o mais importante. Aí, preso o Marcos confessa. Porque aí é claro que o celular do Marcos também é olhado, é periciado, e ele se consegue chegar à pessoa da Eliana Freitas Areco Barreto. Né? Conversas por celular, você vê a ligação dele com ela, e amorosa. Quem é ela, amorosa, e quem é ela, mulher do Luiz Eduardo. Ou seja, o Luiz Eduardo é morto
porque a mulher dele, A Eliana. que é a Eliana Freitas, tem como amante o Marcos, que é o segurança, que é o ou segurança. alemão, que por sua vez contrata o Eliezer ou convence ele através de uma mentira, falando que o Luiz Eduardo era um pedófilo. E aí o Eliezer mesmo. vai lá, saindo da cadeia, ele vai lá e mata o Luiz Eduardo. Exatamente. Então, na verdade, é um crime... Foi um crime entre encomendado. muitas aspas de amor. Entre muitas aspas. Porque isso não é amor, e de desamor, né, ao Luiz Eduardo e ao casal de filhos, que esse casal, depois de 24 anos de casados, né, ela manda matar. Então a gente descobre o desenho do crime. Exatamente. Quem são a Eliana Freitas e o Luiz Eduardo? A Eliana como casal. é um Porque eles casal. têm umas fotos muito amorosas. Sim. de Frequentando comemoração. excelentes lugares, viagens maravilhosas e tudo mais, né? Eles foram casados por 24 anos. Eles tiveram filhos depois de bastante tempo. Eu agora não me recordo ao certo. Eu costumo sempre anotar as idades porque eu acho super interessante. Ele morre com quantos anos, o Luiz Eduardo? O Luiz Eduardo, quando eu também... Ele tem aproximadamente a idade dela, 45, 47 anos. Ou seja, eles se conheceram com menos de 20 anos. Eles se conheceram... Não, com um 20 pouco mais, anos. né? 23 anos. Ela tinha 23 anos quando se casou com ele. Ele provavelmente tinha a mesma idade, um pouquinho Mas se mais, conheceram um pouquinho antes, menos. porque geralmente você namora um pouco antes e tal. Sim. E os filhos não tinham essa idade, os filhos são todos menores. Então você percebe que os filhos vieram depois de bom tempo de casamento. Eles moravam em São Paulo. Eu pude identificar que era na zona norte de São Paulo, na região de Santana e tudo mais. Quando foi em 2001, veja, o crime é de 2015. Em 2001, a Eliana conhece o Marcos no trânsito. Era um dia chuvoso, eles... Veja, né, o que é... Ela já casada com o Luiz Sim, Eduardo. nós estamos falando de 2001, 14 anos antes do crime, portanto, 10 anos de casada, ainda sem filhos, né? Ou talvez com filho pequeno, porque eu creio, eu não posso assegurar a idade das crianças, né? Eu também não quis me ater muito às crianças. Eu acho assim de uma... Enfim, de uma maldade tão grande. Mas o fato é que eles se conhecem em 2001, num dia chuvoso. Num dia chuvoso, os carros ficam emparelhados, um olha para o outro, e a partir dali se paqueram, param. A gente não conhece a história, né? Durante um ano, eles mantêm um relacionamento extraconjugal. Quem conta tudo isso? Ela dois. e ele. Tá. Isso coincide. Ela diz que resolve mudar para o interior de São Paulo para justamente se afastar dele, porque ela, né, não queria dar continuidade. Era muita paixão para ela. E ela queria ir embora. Também nós não temos a versão da família, ou, no caso do Luiz Eduardo, para saber o motivo pelo qual eles vão morar em Aparecida. Se ele ficou sabendo. Se ele ficou sabendo, né? Eu sei que eles vão morar em Aparecida do Norte, né? Aparecida, né? Parece que é a gente que fala Aparecida do Norte, né? Eu sempre chamei de Aparecida do Norte. Que fica no Vale do Paraíba, para quem não conhece. Ali perto fica Taubaté, fica Guaratinguetá, né? São José, Jacareí. Tremembé. Para onde ela depois... Ela vai, Mas bem depois, tá? Enfim, e vão morar ali. Em 2014, só que eles voltam a se reencontrar. 13 anos depois de terem se conhecido. 12 anos depois de terem se afastado pelo Facebook. As mídias sociais. Ou se procuraram, quem procurou quem, nós não sabemos, mas eles acharam. Se reencontram, se acharam. Nessa altura da vida, o Luiz Eduardo trabalhava em São Paulo. Ele ficava durante a semana em São Paulo trabalhando, ele é um empresário bem-sucedido. Eu também não consegui identificar se ele era funcionário dessa empresa ou se ele era, além de ser diretor, proprietário, né? Sócio proprietário. Mas ele estava indo muito bem profissionalmente. Ela era formada em letras,
dava aula em Guaratinguetá e em outras escolas, sempre, eu não sei se ela dava aula em escola pública, mas em escola particular, com certeza. Ela dava aula, ela tinha um número grande de aulas, mas o que a gente pôde depreender é que ele era o provedor. O ganho dela com as aulas era um ganho que ela tinha para as coisas dela. E ele proporcionava a ela e aos filhos todos o suficiente para provê-los, inclusive para proporcionar uma vida, não digo luxuosa, mas extremamente confortável, com viagens para o exterior e tudo mais. E, inclusive, uma coisa para entender é que, assim, você morar em Aparecida e trabalhar em São Paulo, não dá para você ir voltar todo dia. Não. Se ainda for Jacareí, São José, que é 1 hora e meia, se não tiver em trânsito. Sim. Beleza, agora Aparecida não dá, são 3 horas. Não, porque você tem que pegar a Dutra necessariamente, né? Não, acho que São José, você tem que pegar. Então, assim, Que já é uma rodovia mais complicada do que pegar Ayrton Senna, né? então ele ficava em Aparecida, ele ficava em São Paulo, ela em Aparecida. Ela reencontra o Marcos Nessa situação nessa situação. posta. E ele começa a frequentar a casa dela em Aparecida? A casa eu não posso afirmar, mas com certeza ela financiava as idas dele para Aparecida, inclusive financiava os locais em que ele ficava hospedado. A casa não, porque ela tinha os 2 filhos, né? Então isso existia. E tudo isso é contado pelo próprio Marcos. Ou seja, durante esse período que eles se reencontram, ele passa a viver com ela em Aparecida. Sim. Ele ficava mais, o amante vivia mais com a esposa do que o marido. Sim, sim. Há relatos de familiares, inclusive até fora do processo, né, pessoas que a gente não pode aqui declinar, que a vida que ele proporcionava era uma vida muito boa e ele era uma pessoa muito boa. Pessoas do lado com parentesco com ela, com a Aileen, né, que era muito boa. Agora, veja, Beto, é muito interessante você, estando do lado de fora, dizer que aquela vida é boa. Se eu estou casada com alguém por quem eu não tenho amor, por melhor que seja a vida que ele me proporcione materialmente, e até com gentilezas e tudo mais, se eu não o amo, aquilo para mim não tem valor. Sim, mas daí você precisa matar. Exatamente, mas então, aí que eu queria chegar, né? Então, eu acho que quando as pessoas falam sobre a vida dela, é dizer assim, ela não teria motivo justificável para atentar contra a vida dele. Era só se separar. É o contrário, ela tem um motivo que é manter a vida financeira. Porque se ele era o dinheiro, na cabeça dela, tira ele, eu mantenho o dinheiro. Claro que não sei se ele tinha seguro, se não tinha, que não. Se a empresa era dele ou não, mas eu digo, o que ela não queria era perder essa vida luxuosa assim. Mas eu não sei se ela manteria, viu? Talvez tenha havido um erro de cálculo. A notícia de que ele teria um seguro de vida não se encontrou. Foram feitas as pesquisas. Normalmente... Ou ela achava que ele tinha. Ou ele um dia teve. Ou ele falava que ia fazer. Ou ele dizia até que tinha para ela ficar mais segura sem fazer. Pode ser. E nada impediria que ele o tivesse. Porque hoje em dia um seguro de R$500 mil... Para quem já tem esse seguro há muito tempo, o que você paga não é tão alto e vale assim. A pena você ter E um vale seguro. a pena, principalmente se você começa lá atrás, né? Então era algo que, se ela imaginava, ela tinha bases sólidas para imaginar isso. Sim. Mas se ele era o dono da empresa ou o diretor da empresa, ela provavelmente tinha conhecimento do valor dessa empresa, e se ele não era a alma dessa empresa, porque às vezes você pensa de ficar com uma empresa, mas se o dono da empresa é a alma da empresa, você não vai poder dar continuidade a ela com os mesmos frutos que o outro vinha obtendo. Então, é um risco muito grande você imaginar matar alguém para ficar com a empresa dele, a não ser que eles tivessem muitos imóveis, e ao que parece, não. Ou dinheiro aplicado, também não sei dizer. Por que eles fazem tudo isso? O que ela responde? Eu acredito que ela achava que tinha esse seguro, porque esse seguro vem à tona. É falado dele. É falado, né? E ela tinha a casa e ela tinha um emprego, ela trabalhava, o ganho dela era um ganho bom. Os filhos já estavam mais velhos, não sei. Talvez ela gostasse realmente, né? Talvez ela não tenha se utilizado dele
como no caso que nós já gravamos, em que a mulher se utiliza do amante, que é o caso do bombeiro, se utiliza do amante para poder cometer um crime. E, na verdade, por aquele amante, ela tem uma paixão que provavelmente será passageira. Talvez ela o amasse mesmo e quisesse ficar com ele. Ela, diante disso, descoberta esse vínculo entre o Marcos e a Eliana é trazida. Claro que já foi o velório, ela já chorou bastante. Só para entender uma coisa, ele morre em 2015. Eles se reencontram em 2014. Não, eles se reencontram em 2014. Ou seja, foi a um morte ano foi de profundo de paixão ano e meio, enlouquecedora. Mais ou menos. Um ano de paixão enlouquecedora que caiu nisso. E o planejamento foi feito durante um ano. Durante um ano, não o planejamento, mas a ideia de matar foi... Vai nascendo ali, que vocês conseguiram desenhar, que você vai me trazer. Exatamente. Lembra o bombeiro também, o caso do bombeiro que tem aqui no canal também. Porque também é um ano de relação, né? Um ano e meio. É um ano, são essas paixões que eu não sei se é uma palavra paixão, ou se é um vício, ou se é uma loucura a dois. Porque eu acho que paixão e amor são coisas mais positivas do que transformar no amor. Mas é um tesão do mal, né? Ah, sim. É um tesão onde você... Como é uma paixão do mal. O que te impede de você ter essa relação a dois? Nada, você se separa. No caso do bombeiro... a vítima, queria se separar. Então, e nesse caso aqui, ela podia se separar. Eles já eram separados. Se você olhar, ele já tinha uma vida. Seria mais fácil. Ele apenas pararia de ir para Aparecida aos fins de semana. Ou talvez não, ele tinha os filhos. Não, tudo bem, mas daí você faz a visita guiada lá. Mas visita guiada é ótimo, visita ele compartilhada. teria um lugar para receber os filhos, mas enfim. Ele não seria tão dolorido não estar com ela, porque ele já não era com ela todo dia. Sim. Mas ele parece que ele tinha uma ligação afetiva muito grande. Ela, quando é presa, porque daí ela é presa. Isso só para entender, ele morre no dia... Ele morre no dia 1º de junho de 2015. Tem algum motivo essa data escolhida? Não. Era perto do aniversário dele, dela, aniversário dela, aniversário dele? Inclusive, Beto... Já vou te dizer. Porque eu tenho aqui, eu anoto as datas, porque não há nada. A Suzane von Richthofen, aquilo foi um pedido de aniversário. Não. Não. Ó, dia 12 de maio, 18 dias antes, ela faz um empréstimo de R$7 mil para pagar o matador. Porque o Marcos, eles chegam à conclusão de que eles têm que matar a vítima, certo? Para que você possa separar, tem que matar. Isso sem nunca... Ninguém tinha conhecimento de que ela algum dia tenha falado em separação com o Luiz Eduardo. E isso que ele... mas as pessoas são perguntadas, né? Não, isso é uma coisa que é normal de você comentar. Se você quer se separar, comentar com seu irmão, com a sua mãe, com sua irmã, com alguma coisa assim. Ninguém sabia disso. Algum amigo? Ninguém sabia disso. Foi mantido totalmente... em desconhecimento da família. E não havia atritos entre o casal, pelo menos não que fosse de conhecimento de familiares, de amigos e tudo mais. O próprio Anderson, que é a pessoa que é vítima do roubo no mesmo dia em que o Luiz Eduardo morre, falou assim, nós conversávamos sobre tudo, ele estava muito feliz com o casamento, ele não falou nunca em separação, absolutamente nada, porque tem pessoas que são extremamente reservadas, mas ele falava das alegrias que ele tinha com o casamento. Muito bem. No dia 12/5, ela contrata um empréstimo de R$7 mil, porque o Marcos disse a ela que então iria procurar um matador. Ele disse que procurar um não dá certo, procurar outro não dá certo, e por valores menores que R$7 mil, tá? 3, 4 e tudo mais. Quando ele chega para ele dizer assim, olha, eu encontrei mas ele está cobrando R$7 mil. O que a gente falou, desculpa voltar, é a Tatiana, que o cara ele tenta achar um matador, o marido tenta achar um matador e ele meio que acha do nada, que é o que nós fizemos, a Tatiana Lorenzetti. Exatamente. Esse é o caso, que é muito doido como ele consegue achar um matador. Exatamente. É quase pelo Tinder dos matadores, uma coisa meio louca. Não encontrei, perguntei. Tatiana tem aqui no canal, tem esse também, caso aqui. É demais, tem demais. Tem uma playlist só com a Solange Beretta, vou botar aqui no descritivo do vídeo, que você consegue achar todos os programas dela. Aí
ela fala, tá bom, ela pede um empréstimo. Então, veja, uma mulher que precisa pedir um empréstimo de R$7.000, tudo bem que nós estamos falando de 2015, isso tem 9 anos. Ela não tinha isso disponível na sua conta, né? Ela pede esse empréstimo e entrega, e existe a prova do depósito na conta dele, tá? E ele contrata o Eliezer por 3 ou 4 mil. Ou seja, este amante já dá uma embolsada em 3 ou 4 mil reais. Você já vê qualidade de relacionamento. Ele já dá uma garantida num dinheiro para ele. Você Só uma concorda? coisa. Então, aquele verniz da quase bondade do Eliezer, matei porque estava salvando o mundo de um pedófilo. Então, isso não ficou muito claro. O Eliezer fala que não ganhou nada? Ele diz o seguinte, que ele prometeu esse dinheiro, foi mediante promessa, mas que ele faria independente do pagamento, porque a motivação era se vingar do estuprador da filha ou da sobrinha dele. E, posteriormente, ele diz que sequer recebeu. Então, veja, ele está tentando afastar uma qualificadora mediante recompensa ou paga, provavelmente. Com certeza. Porém, não conseguiu. Por quê? A promessa de recompensa já existiu. Se eu tenho 2 motivações, uma, eu vou matar aquela pessoa porque ele é um estuprador, mas eu também recebo uma recompensa financeira por isso, isso não invalida a recompensa que eu recebo, o fato de eu estar praticando um crime por relevante valor moral. Concorda? Porque, assim, isso seria, ele poderia alegar. Eu matei por relevante valor moral, que seria uma atenuante. Certo? Sim. Agora, sem a promessa financeira, ele teria ido até o fim? Não sei. Sabemos, não mas sabemos nem se ele fato recebeu. É que ele foi. Ele diz que não. Ele é cara de pau, sabe? Ele é assim, não, vou voltar pra cadeia, tudo bem. O fato é que ele foi porque a equação era 1 mais 1. Exatamente. Sem esse 1 não vai ter. Pode ser. Né? Mas Agora, veja, você praticar... Agora, o mais interessante é que o amante roubou a esposa. Roubou, não sei nem se é essa palavra. Sim, ele enganou. Deu uma estelionatada qual é a relação? ali. Então, mas veja só, né? Um relacionamento que já se inicia com uma base dessa, né? Com a base de, primeiro, trair a confiança do próprio marido. Gente, sem nenhum julgamento moral. Mas você já percebe que, né, durante um ano, você mantém um relacionamento duplo. E pensando na morte do outro. Mas só que pensando na morte. Programando, desejando, planejando. Exatamente. Né? Assim. Agora, me pergunte, o que motivou para a Eliana então, mas a morte? Eu perguntei, mas por que ela quis? Ela diz, é claro que a alegação dela é ridícula, né? Ela diz que ela entendia que ele chega a ser cômico. O marido. Ele, o Luiz Eduardo, iria sofrer muito com a separação. E para evitar, seria... Para não deixar ele triste por minha causa, eu mato ele com 3 tiros. Nossa, mas é muito... É ridículo, né? Se ela realmente pensar nos assim, fazer de idiotas, é de um nível de né? narcisismo absurdo. Agora, se ela não pensar assim, é de um nível de sem noção absurdo também, porque não tem lógica nenhuma. Eu acho o seguinte, quando a pessoa é pega com a boca na botija, sabe, conta a verdade, que fica menos feio. Há quanto tempo estava sendo planejado? 1 ano. Eles se conhecem e já falam da morte? Durante esse ano. Não sei se 1 ano exatamente, né? Mas eles era sempre... se reconectam e já passam... Exatamente. E mais, lembra quando eu falei para você, falou assim, poxa, mas o cara chegou na cara limpa para tirar o Eliezer, como é que foi? O Marcos começa a cobrar do Eliezer a execução do crime. Vem cá, quando é que você vai fazer? Porque a Eliana passa
para o porque Marcos 15 toda a rotina. E 15 de maio, Sim, ela tira o dinheiro. 15 de maio. Ele só vai matar dia 1º de junho. Então Demorou, lá, tá? 14 dias, 15, 16 Demorou. dias depois. Só que ela passa toda. Onde é o escritório? Qual é a rotina dele? Que horas ele sai para almoçar? Onde? Ela dá a relação dos restaurantes que ele frequenta. Ela sabia tudo da vida dele. Sim. Ela falava com ele durante o dia, ela sabia exatamente onde ele estava. Naquele dia específico ela falou Em com ele? todos, sim. E em todos os dias ela sabia, e naquele dia específico ela já sabia. Ela tinha um contato constante via telefone celular com ele. E o Eliezer, então ele já estava seguindo Então, o Luiz Eduardo. o Marcos cobra a execução. Vem cá, quando é que você vai fazer? E eles marcam um encontro. Fala, não, você tem que me mostrar a vítima. Fica uma coisa meio, né? Porque um matador profissional, o que a gente vê, né? O que a gente faz? Como se eu fizesse isso todos os dias. Não, ele entra em contato, às vezes não diretamente, porque quando é um matador profissional, existe um intermediário. O matador normalmente desconhece o contratante. As informações são passadas para este intermediador, inclusive até o pagamento, né? Onde você paga aqui uma taxa de comissão daquele valor, ele é pago. E é dado o start. E dado o start, muitas vezes não se pode nem voltar atrás, né? Então, isso é o que a gente vê quando é um crime de mando feito por profissional. Sim. Né? Esse Eliezer não era um profissional, e eu digo o porquê que ele não era. Nesse dia, eles marcam esse encontro, ele e o Marcos, nas proximidades da empresa, e o Marcos aponta, olha, é aquele ali, a vítima é aquela ali. Não sei se ele faz isso quando a vítima e o Anderson vão almoçar, e daí o Eliezer fica aguardando eles retornarem. Mas o fato é que ele sabia que o Anderson, que o Luiz Eduardo estava com o Anderson. Sim, ele sabia. Porque é um risco você matar uma pessoa com mais uma. Exatamente, já mostra a falta Não, de porque, profissionalismo. E outra... Falta de profissionalismo, que bom. Não é? Não, que bom que ele teve esse falta. Apesar de que tem uma coisa interessante que a gente não apontou aqui. Tudo isso foi gravado. Sim. 2015, ele não escolheu lugar nem sem olhar a câmera. Por isso que eu te digo. E mais, naquele momento ele fala assim, então tá bom, o Eliezer fala pro Marcos, e salta do carro. Veja, um crime feito por profissional, né? Ele faz toda a crime rota, vê todas ele tem um planejamento, ele tem uma estratégia, né? Ele vai pensar. É profissional. Por quê? Ele é profissional por quê? Porque ele vai matar e vai sumir na multidão. Né? Por quê? Porque a profissão dele é essa. E se ele não sumir, ele vai ficar mais tempo preso do que trabalhando. Não, se ele some, não gruda o crime. Exatamente. Fica um crime sem se nada. Se não tivesse sido preso Eliezer, esse crime não teria sido descoberto. Não teria. Imagina, a mulher morando em Aparecida. Descoberto. Uma vida incrível. Ninguém fala mal do casamento. Ela liga para ele todo dia. Imaginou? Teria, sim, uma coisa assim. Como tinha câmera, você descobriria a cara dele. Ele seria um procurado. Poderia ser achado e aí ele cairia. Agora, se ele tivesse feito melhor, aí seria mais complexo. Mas ele era um tipo comum. Que bom que... Ele era um tipo comum. Quantos que tem a foto estampada... Que a gente não vê. Cupertino, por exemplo. Paulo Cupertino. Mas foi encontrado exatamente pela cara estampada. Mas foi encontrado porque voltou para São Paulo. Porque se tivesse ficado no canto dele, não teria sido encontrado. Voltou para São Paulo e voltou a ser o que era. Porque quando ele estava lá no interior, ele parecia o velho do Rio lá. Exatamente. Do Pantanal. Mas aqui também, e ele ainda fala aqui, né? Eu não estava disfarçado. A delegada fala assim, o senhor não estava disfarçado? Não, eu não estava, eu ando daquele jeito. Um capote, Ele estava chamando a atenção. Ele estava chamando a atenção. Mas no caso ali, ele realmente, ainda bem, não foi profissional. Sim, porque ele era um tipo comum, né? Se você olhar, ele não tem nenhuma característica, voltando ao caso do bombeiro, que o Jefferson tinha um defeito no olho, lembra? Tinha
um olho mais caído e provavelmente algum ferimento que ele teve. Ele não tinha uma característica, ele não era um homem se ele com raspasse o cabelo, 1,90 m, deixasse a negro, barba, careca, ou Não. 1,5 m, loiro, entendeu? Se esse cara, se ele raspasse o cabelo e pusesse barba, Pronto. Né? Ele ia sumir na multidão. já teria resolvido mais Subir fácil. na multidão. O que... aí é que a gente volta a dizer, né? O que a presença da polícia, né, andando pela cidade faz a diferença. Sim, total. Fez a total diferença. Ele foi pego logo em seguida, né? Pego logo em seguida. Assim como o caso do bombeiro. Também. Sim. Se resolveu em 2 dias. Né? Aí ele é pego, ele confessa, daí depois o Marcos... Mas o mais interessante, você estava me contando uma coisa, que aí ele morre dia 1º de junho, deve ter tido uma comoção. Teve o velório, aparece ela chorando. Ela faz a viúva triste. Faz a viúva triste. Consolando os filhos, inclusive. O que nós temos a mãe assim, do Luiz Eduardo. provavelmente. Aí o que acontece? No dia seguinte ela é presa. Dia 3 já? Já, no dia seguinte ela já é presa. Porque pegam e ela sabia que a imprensa divulgou. Que o Eliezer tinha sido pego. Que o Eliezer tinha sido... Sim, o a Eliezer imprensa... avisa, olha, serviço feito, ele avisa alguma coisa para o Marcos, não? Peraí, deixa eu lembrar. E se o Marcos avisa ela? Sim, avisa. A casa foi vendida. O Eliezer fala para o Marcos. O Marcos fala para ela. Quer ver? É muito interessante. Ele fala assim, eu até anotei. Ela falou, tem certeza? Ela fica sabendo antes mesmo de avisarem ela que o marido estava indo para o hospital. Sim. Mas só que ela tem uma surpresa, que o marido não morreu. Mas ele morre em Vai seguida. morrer em ele seguida. praticamente Tá, ele morre. já chega sem vida no não hospital. tem a menor condição, né? E ela faz a cena. Só que um dia depois ela é presa. O Eliezer é pego, já no mesmo dia já se chega ao Marcos. Então ela já sabia durante o velório do marido que o Marcos tinha sido pego. Provavelmente ela já soubesse. Tem alguma conversa entre os dois que ela fala assim... não me entrega, nada, não tem nenhum acordo. Não, eles não mantêm. Tipo, só assim, eu já vendi a casa, eu já vendi o imóvel. Tá. E tem certeza que vendeu? Ou seja, tem certeza que ele morreu? Ou só foi atingido? Entendeu? Entendi. Já vendi. Foram efetuados acabou. os disparos. Aí ela pergunta, tem certeza que vendeu? Ou seja, que os disparos foram efetivos? Eles falam muito em código. Sim, mas depois que você sabe do crime, é facílimo quebrar esse código. Quebrar esse código, né? Outros códigos muito mais complexos já foram desvendados. Não seria esse que não seria desvendado. Quando ela é pega pela polícia, ela confessa tudo de uma vez? Muito interessante que eu vi um vídeo dele na delegacia de polícia, o Marcos, na delegacia de polícia, e ele contou tudo. Ele abriu o jogo para o delegado, contou tudo. Ele não escondeu nada. Tá? E ele estava... não é tranquilo, mas você via assim... dava a impressão mesmo que ele... já pegaram, vou contar e tal. Quando ela chega, ela é colocada na mesma sala que ele. Tem essa filmagem. Quem quiser, busque na internet, que é muito interessante. É uma reportagem de algum canal de TV aberta. Ele começa a tremer. É o Rosa Peral essa história. Ele muda totalmente porque ela começa a negar. Porque ela diz assim que ela nunca quis, que ela pedia para que ele não fizesse, que ela jamais pensaria que ele fosse fazer. Ela fala isso? É. E tira o dinheiro por quê? Claro, depois vem a investigação, né, Beto? Mas ele se transforma, você nota o quanto ele começa a tremer diante da presença dela no local, né? Veja, o crime teria sido, entre aspas, perfeito se o Eliezer não tivesse sido preso. A polícia iria continuar investigando? Talvez sim, por conta daquela conduta do Eliezer, né? Veja, ele aborda 2 homens, ele consegue subtrair o bem daqueles 2 homens,
Um deles, que é o Anderson, ele fala, você pode ir. O outro fica, não há imagem de reação do outro, ele já está com a arma, ele efetua 2 disparos sem qualquer reação da vítima. A polícia, 2 ou 3? 3 disparos. A polícia poderia, diante disso, falar assim, isso está mal contado. Isso é execução, isso não é roubo. Pode ser, eu acredito que sim, porque a polícia não iria se contentar com isso. A polícia poderia começar a investigar dívidas. É isso que eu ia falar. Não existe realidade paralela, mas assim, a gente pode elucubrar. O ponto é, eu detesto quando falo assim, não vou dar toda a receita do bolo aqui, mas porque senão as pessoas podem assistir querendo saber como fazer o crime perfeito. Você quer saber qual é o crime perfeito? É não cometer. É não fazer crime. Porque uma hora vai encontrar. Porque nesse caso, vamos pegar assim, do fato como foi. O Eliezer, sabe o filme Match Point, do Woody Allen? Se a aliança cai para dentro ou para fora. Sim. Se ele tivesse pegado aquele trem, ele teria sumiria sumido na multidão. Só que um delegado auspicioso, ele ia pegar e falar assim, isso tem cheiro de execução, como você falou. Vai ver se tem dívida. Como é no trabalho? Vai ver se tem problema em casa, né, Solange? Sim. A primeira entrevista que ele fizesse com a mulher, ele já sacaria alguma coisa. Porque vai se entregar. Poderia. E outra, a polícia poderia justificar uma eventual quebra de sigilo telefônico dela. Quebrando o sigilo telefônico dela, e até da vítima, porque da vítima quebraria tranquilamente. Quebraria o sigilo telefônico dela. Ela poderia chegar ao telefone do Marcos. Esse telefone do Marcos, ela entrava em contato tanto quando o Marcos estava em São Paulo, que eram nos finais de semana, quando o marido estava em Aparecida, como durante a semana. Quem é esse Marcos? Daria mais trabalho? Daria. Levaria mais tempo? Levaria. Talvez desse mais trabalho chegar ao Eliezer. Sim, do que chegar a mandante. Sim. Isso com certeza. E ao contratante. E tem coisas assim, por exemplo... Só que com o Eliezer, inclusive, é encontrada a arma. A arma é feita a perícia. Veja, nesse caso foi ótimo, porque foi feita a perícia, foi feito o confronto balístico e constatou que aqueles disparos aqueles projéteis que atingiram a vítima foram disparados por aquela arma que estava com o Eliezer, que conhecia o Marcos, que conhecia... Sim. Entendeu? Tudo facilitou. E tem uma coisa assim, que chegaria, mesmo se o Anderson não estivesse junto com o Luiz Eduardo... Como tem as imagens, tem a câmera, ali é muito fácil de você ver que aquilo é uma execução. Sim. Porque me lembrou muito o Victor Deppmann. Quando ele está chegando em casa e o cara põe a arma, isso está gravado, pede o celular, o menino dá o celular e ele mata o menino. Ali tem uma motivação do cara te matar. Foram tudo. Tinha dívida? Tinha problema com o namorado? Não. No caso do Victor Deppmann, era o desejo do matador matar antes de fazer 18 anos. Para crescer no crime. Sim. Essa é a motivação dele. Sim. Nesse caso aqui, se não tivesse o Anderson, tivesse só... Aquilo é tão óbvio que é uma execução. 3 tiros à luz do dia, numa rua. Um cara que não deu o menor movimento de não te entregar o que você pediu. Não, já tinha até entregue. E o cara olha, o cara ainda dá uma olhada de lado assim. Não, ele pega se... e ele dá um confere. Ele dá um confere. Ele dá um olhando assim, é você mesmo que eu tenho que matar. A polícia chegaria mais fácil de novo na mandante do que no Eliezer. Pode ser porque até, aquela atitude Beto. dele, é óbvio, qualquer delegado, qualquer pessoa que trabalha com crime fala, isso não é um latrocínio, isso é uma coisa pode ser, Beto, contratada. que nós teríamos a condenação dos mandantes e não do Eliezer. E não do executor. Porque se realmente eles não tinham nenhuma ligação, Marcos e Eliezer, como chegar? Cadê Mas esse havia, né? Porque lembra que o Eliezer recebe a foto. Ele recebe a foto, eles já tinham contato por WhatsApp. Essa é a quebra do sigilo do Marcos, enviando a foto da vítima, ligaria o Eliezer. Só que telefone celular... celular você quebra. E outra coisa... o cara some no mundo. Era do Eliezer mesmo? Não sei. Ou era aqueles celulares... como é que eles chamam? Bombinha, sei lá. Sim. O cara joga fora aquele celular. Sim. Ele é bandido mais profissional do que os outros. Apesar de que, graças a Deus, menos profissional que um bom bandido. Não, totalmente. Foge. Não sei para onde ele estava indo. Exatamente. Para onde ele estava indo com tudo aquilo?
Ele ia E pegar outra, o trem lembra pra que onde? nós já conversamos sobre o livramento condicional, que livramento condicional Não não conta. conta como cumprimento de pena, então esse tempo que ele ficou fora Vai tudo pro zero. volta para trás, né? E a situação dele ficou muito pior, né, Ele do tava que um mês era, só. né? A experiência dele era muito pequena com o mundo exterior. O promotor de justiça que atuou nesse E se caso... você olhar, ele saiu da cadeia já com isso combinado, hein? Porque Pode olha ser. só, se dia Um 15, mês. se dia 15 de maio ela tira o dinheiro, é porque já estava acordado o valor com ele. Pode ser. Então ele sai da cadeia. Pode ser que essa pessoa, esse conhecido do Marcos, fosse alguém que Lá estivesse dentro. na cadeia. Ele já sai que com a fita se dada. pesquisasse, né, melhor a vida do Marcos, né, os contatos do Marcos, Chegaria talvez fácil. se chegasse ao tal do Du, se era Du ou não, como que ele teve acesso. Porque lá né? dentro da cadeia ele devia ser do tipo que não aceitava estuprador, não aceitava isso. Sim. E a pessoa que chega até ele fala assim, ó, tem um caso lá fora que eu acho que... Foi mais ou menos isso Então, que ele alegou. Que ele alegou. Então, quer dizer, foi pelo emocional, mas foi pelo financeiro. Sim. Ele sai da cadeia já pronto para isso. Sim, porque ele está fora, né? Ele não tem emprego. O promotor de justiça, na época, quando aconteceu esse crime, quando aconteciam esses crimes, veja, não necessariamente midiáticos, mas crimes com esse envolvimento de investigação, né? Você fala assim, ai, será que vai cair comigo, né? Eu falava Você isso, queria né? ser Ai, promotora. será que vai e tal. Mas o promotor de justiça natural, né? O promotor natural, o doutor Fernando Bolk, um excelente promotor do júri, excelente promotor, muito eficiente, né? Muito bom. Ele atuou muito eficazmente nesse caso, acompanhou toda a instrução, conversou com familiares, aquilo que eu falo, que é extremamente importante para um promotor de justiça. Sim. Deixo aqui, né, sempre esse recado aos promotores do júri, né, que venham. Aos promotores do júri não, porque eles não precisam de nenhum conselho meu, eles são até muito melhores do que eu fui. Mas aqueles que um dia pretenderem ingressar no Ministério Público e quiserem ser promotores do júri, que eles tenham esse contato com o familiar, porque isso traz muito. Nós vimos no caso do bombeiro e outros tantos, né? Ele atuou de forma impecável. A Eliana tinha um excelente advogado, regiamente pago, porque não é um advogado pro bono. E nem da Defensoria Pública. Não, ela tinha um advogado. Esse advogado recorreu de tudo, inclusive conseguiu no Supremo Tribunal Federal. Veja, para um advogado chegar até o Supremo, o custo disso é muito alto. Né? O custo disso é muito alto. O recurso para o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo é um recurso até que em conta. Né? O crime foi cometido aqui em São Paulo mesmo, o advogado era daqui. Mas ele foi ao STJ, ele foi ao STF, e o ministro Marco Aurélio, na época, concedeu a liberdade da Eliana, né? Liminarmente. Ela foi solta, deu entrevista, se quiserem, vão até o YouTube, tem entrevista dela. Na Eliana. Cara limpa, né? Inclusive, ela solta mensagens ou cartinhas ou WhatsApp que a filha manda para ela. Mas ela confessa? Não, ela disse que nunca quis. Mas e o dinheiro? Nunca quis. O dinheiro era um dinheiro que ela deu para ele. Ela sustentava ele. Ela disse que sustentava o amante. E a casa foi vendida? Não era. Ela falou assim: era uma casa que ele era corretor. Ele atuou como corretor. E é verdade? Ele atuou como corretor? Imagina. Ela não consegue. Beto, essas pessoas não resistem a não digo um interrogatório, né, bem feito, a um jornalista. E ela dá entrevista para o jornalista, né? A jornalista pergunta isso para ela? Não pergunta tudo isso. E também essas entrevistas muitas vezes são condicionadas a algumas perguntas, né, algumas respostas. Então, você não tem. A pergunta, né, tem que ser Beto? feita. A pessoa quer responder. Não há esse questionamento mais incisivo, né? Eu vi muito bem a entrevista com o doutor Alex, que foi advogado do Cupertino. Como você pergunta, você não vê um jornalista como você fazendo esses questionamentos. Imagina, isso para um advogado que
tem o sigilo preservado, né? E você não deixou de fazer, e ele elegantemente não respondeu, mas de forma muito elegante. Mas o fato é que ela não confessa. Não. Ela confessa que era amante do Marcos. Sim. Isso não tem como. Que ela diz o quê? Que é Diz ele que quis tudo, que ela ele foi uma fez tudo surpresa. sozinho. E daí que foi coisa da cabeça dele. E que ela nunca foi consultada. E não tinha nada assim. Porque uma coisa desejada dessa maneira é também conversada muitas vezes. Já imaginou se fôssemos só nós dois? Já imaginou se nós... Isso não foi achado. Existiam promessas, trocas de juras de amor e tudo mais. Mas não que ela fala assim, vamos me separar e a gente vai ficar junto. Não. Só coisas vão ficar junto. Não. Mas também existiam muitas conversas né, pelo telefone. E que daí não pessoalmente, fica. porque se ele é pessoalmente. Porque o desejo dela era estar com ele. Então ele ia para Aparecida e ficava lá. Com certeza. Ali o que eles menos faziam era conversar pelo telefone. Com certeza. Né? Então, eles acabam sendo condenados. E por isso o nervoso do Marcos, né? Por isso... assim, o amor acabou. Né? Eu ia perguntar isso. Não tem mais paixão. Não tem mais paixão. Porque o Eliezer, ele é julgado primeiro e é condenado. A quanto? Ele é condenado... E é rescindente, isso aumenta? Não aumenta. Ele foi condenado a 25 anos, 11 meses e 28 dias. Que somam com aquela outra Sim, pena que ele não cumpriu inteira. Com certeza. É feita uma unificação e ele vai cumprir. Foi posteriormente reduzida a 24 anos Uma no pergunta tribunal. do Eliezer. Vai ser mais complexo para ele conseguir condicional, Com semiaberto, certeza. aberto? Com certeza. Uma vez que quando ele ganhou, ele fez o que fez. Sim, isso ele é contado, reincidente. Né? Ele é reincidente, né? Ele é reincidente. Isso lá em 2015. Todas as qualificadoras, o furto, o roubo, o homicídio... Ele foi como homicídio, não latrocínio. Sim, como homicídio. E daí o roubo e o furto. Tá. Né? O Marcos, lembra que ele é preso? Não havia ainda prisão temporária dele decretada. Só que ele tinha porte legal de arma. Foi encontrado na casa dele arma de fogo. E ele não tinha documentação. Os dois. E daí isso deu a prisão em flagrante, que deu tempo para pedir a temporária. Posteriormente, esse crime de porte de arma não foi considerado um crime conexo. Inicialmente ele foi denunciado também pelo porte de arma. De quem? A arma que mata? Não, do Eliezer. Foi encontrada... Sim, periciada. Mas fria, uma arma fria. Tá. Fria. Onde ele comprou também não sabemos. Na com Feira que do Rolo. Dinheiro? Né? Na Feira do Rolo. Provavelmente ele tenha recebido dinheiro Aqueles do Marcos. 3 mil lá. Sim, pelo menos para comprar a arma. Às vezes também é emprestado, viu, Beto? Ele Amigos vive na se emprestam ferramentas. Sim, olha, exatamente. Você não pede emprestado um alicate? Ele pede emprestado uma arma, né? Ele precisa daquilo para... Eu peço um cabo, né, Saulo, às vezes para ligar o celular, alguma coisa. Exatamente, assim. Né? Daí cada um dentro do seu métier. Seu métier vai pedir alguma coisa emprestada. Tá? O Marcos, ele é impronunciado pelo porte de arma. Tá. Por quê? Porque já existia um outro processo tratando desse assunto. Tá? Então, nesse caso, poderia ter sido considerado um crime conexo e ele ser condenado pelo tribunal do júri pelo porte de arma, mas... Foi tirado. Como já existia um processo em andamento pelo porte de arma, ele foi, né, foi impronunciado por esse crime, não porque não havia provas, mas porque já existia a gente chama de litispendência, ou seja, uma lide... pendente, um processo sobre os mesmos fatos pendente em outro juízo. Pronto. Então, nós não podemos julgar duas vezes, né, pelo mesmo crime. A Eliana foi condenada por homicídio mediante paga por motivo torpe e... Mas o Marcos foi condenado a quanto tempo? O Marcos foi condenado a 14 anos. 14 anos, isso foi em 2015, antes do pacote de crime. Sim, ele já deve estar... Ele já deve estar em Ele já deve estar em semiaberto, em vias de aberto. Ela foi condenada inicialmente a 24 anos e em 2022
Houve uma redução para 21 anos, 4 meses e 5 dias. Ela está um pouco mais longe ainda para ser Ela está um aberta. pouco mais longe. Quando ela é solta, ela mostra mensagens da filha. Não se sabe se foram realmente mensagens da filha, né? Elaboradas pela filha. Parece que foi do telefone da filha. Você é uma guerreira. Eu te apoio. Enfim, Beto, eu não posso... Aí já me lembrou Ana Paula Campestrini, né? Exatamente. Que os filhos ficaram do lado do pai. Mas ali havia uma influência, Total, né? Uma alienação do pai, parental bem absurda. forte. Nesse caso, veja, esses filhos, se eles nunca presenciaram maus tratos, se eles nunca presenciaram eles perderam o pai nada... e eles, às vezes, não querem perder a mãe também, né? E também eu não acredito nessas mensagens, sabe? Tá, você pode... Eu acredito que são mensagens, talvez, encaminhadas pelo celular da filha, por terceira não escrito pessoa. por ela. Eu não sei. Não se aprofundou muito, e eu também acho que não é bom, né? Era um casal de filhos, né? Hoje eles estão com o quê? Com 20 anos já. Mais já até. passou, né? Eles Em eram... 2015 eles tinham o quê? Uns 10 anos? 12? Provavelmente. Já provavelmente. 22, 23 anos. Nós estamos a 11 anos do crime. A gente tá gravando... 9 anos do crime. A gente está gravando em 2024. 9 anos do crime, né? Já, ou passado já, né? Dos 20 anos. Não sei se relacionam, se não se relacionam. Eu acho muito complicado a gente analisar o comportamento dos filhos nessas situações, sabe? Muito complicado. Eu não consigo, que nem o pessoal quer analisar muito a conduta do Andreas com relação a Suzane, né? Eu acho que é muito difícil você se colocar, no caso do bombeiro, né? Se colocar no lugar... Veja, ele tinha 4 filhos. 2 filhos, na verdade, eram filhos adotivos dele. Eram filhos dela, ele os adotou. Eles tinham um amor muito grande por esse pai, mas há uma ligação... Alexandra Dogolkensky, que o filho mais velho pede para o juiz. Exatamente. Quem tem que perdoar sou eu. Eu já perdi meu irmão, eu não quero perder minha mãe. É muito doido porque é uma emoção única e exclusiva daquela pessoa que ficou no meio entre o assassino e a vítima. Exatamente. Então, quanto que ele não perdoar aqui, ele perde tudo. Exatamente. Que é o Andreas von Richthofen. Aquele caso também que a gente teve do delegado de polícia que matou a esposa escrivã e matou a filha. Lembra da escrivã? Sim, ele tem uma Curitiba. filha pequena que Eles têm uma filha em comum. Que é o do Eric Bretas. Exatamente. Eric Bretas, não. Eric. Eric Bretas, Eric, não sei se é Bretas, mas é Eric o nome dele. Um crime horrível também, horrível, né? Tenebroso. Então, eu fico pensando, né, o que essas crianças, essas vítimas vivas que você tão bem denominou, sofrem. Né? Você pode até, sem estar na pele dessas pessoas, dizer: eu nunca mais iria olhar na cara... Eric Bussetti. Isso. Eric Bussetti. Eu nunca mais iria olhar na cara da minha mãe. Eu iria vomitar tudo o que eu quero. Mas isso nós estamos falando... Numa sensação fria aqui. Totalmente não tem diferente.